Propaguei no serão da serra o cotidiano do solo que veio a voltar, imprimido pela umidade que a percepção fez-me enxergar. 10 contos, 10 amores, 10 sementes de cantores, 10 balneários, 10 tesouros, 10 nascentes e corredores. 10 lendas, 10 magias e uma dezena de simpatia. Sob o olhar de Santo André, era a cidadela que nascia. Ah, bela cidade das águas, codinome que receberas, pelos bosques e balneários, pelos rios e cachoeiras. Suas águas seduzem os visitantes que chegam de todo lugar, pois são límpidas e serenas as águas de Ituberá. A serra que te fortifica, agasalha a Juriti, cuna de ribeirinhos para o mar ter que engolir. Buzeco, onde estás? Sem dúvida satisfeito se faz, e tu, reluzente nasceu das suas cordas vocais. Berá, cachoeira de águas tão cristalinas, Buzeco deu nome à cidade que todos amam e fascina. Um egrégio dia eu vi a velha e obsoleta fortaleza passar. Hoje lhe vendo admito, tu és formosa, Ituberá. Amar-te foi uma opção, poderia até desistir, mas tu me deste o rumo para eu poder evoluir. Muito grato serei eterno, mesmo não sendo filho de ti, Ituberá. Índios viviam isoladamente numa terra enamorada que eles chamavam de Seriaém, cujo significado panela de siri. Era para eles um reduto de paz, até que um dia, do alto da serra, olharam para o horizonte e avistaram raças dessemelhantes que vinham em sua direção. Qual teria sido o pensamento desses homens primitivos quando viram pela primeira vez os homens brancos se aproximarem de suas terras? Ainda que indignados, não tiveram como resistir à iminente invasão. Descobriram que a necessidade de um atendia a do outro, e assim sucessivamente. A partir daí, a história se fez. Com isso, estamos iniciando o registro de uma memória independente, onde apresentaremos as reminiscências da história da cidade de Ituberá e da vida do seu povo. Ituberá, rapaz, era uma cidadezinha assim, pequenininha. Aquela rua principal lá da igreja era mato. A festa de Santo André é maravilhosa, a gente fazia a festa maravilhosa. Eu gostei de Ituberá com 4 carros, 4. Depois foi crescendo, estamos aí. O livro A História da Companhia de Jesus no Brasil, do historiador Serafim Leite, resgata as histórias do litoral brasileiro desde 1563 até 1758. Nesse período, as terras do Camamum, como era chamada, foi doada por Mendes Sá ao Colégio da Bahia. Consultado, os padres resolveram construir engenhos e arrendar enfeiteus. Eram fracas, bem verdade, para o cultivo, porém, cheia de arvoredo e boas madeiras, como cedro, piqui, jacarandá, ipê e bons portos. Em 1683, foram divididas as aldeias. Essa, Seriaém, ela já estava em obras, pois residiam nela José de Torre e Bento da Cruz, carpinteiros ocupados no preparo da madeira para construções de casa do Colégio da Bahia. Em 1758, a aldeia foi elevada à vila, agora Vila de Santarém. Era composta por 43 casas, todas de taipa,
coberta por bagatela, sendo 37 do lado esquerdo e 6 do lado direito, enquanto que os jesuítas moravam numa palhoça, separadamente, que anos depois dissolveram-se para ser construída a primeira capela de Santo André. Tinha aqui a parte de umas 40 casas mais ou menos, hoje em dia tem mais. Essa rua toda aqui é folha de cacau, a primeira rua toda aí. Essas casas tudo era seca aí. De lá de cima até aqui embaixo era seca de lado Cantu. Essa seca é de cacau. Aí depois loteou essa beirada aí toda, encheu de casa aí, mas não tinha casa nenhuma aí não. Tinha umas 4 ou 5 casas aí nesse lado de lá. Essa ladeira da vila era tudo lama, aí não tinha nada. Mas aqui na rua mais era galinha, cachorro no meio da rua, aqui não tinha nada de nada mesmo. A água aqui é pegada na fonte, na lata, na cabeça. Anos depois, a vila de Santarém começou a receber o maior número de portugueses. Vieram famílias como Lisboa, Cário, Martins, Olegário, Botelho, e vieram para construir suas casas definitivamente e aqui morar. Daí então começaram a construir suas casas não mais no alto da vila, e sim ao pé do morro e do lado da cachoeira. Em meio às águas da Castro Alves, aqui, no dia 2 de fevereiro de 1929, foi inaugurada a primeira hidrelétrica de Ituberá, Hidrelétrica Santarém. Abasteceu a cidade por muito tempo, até a chegada das indústrias. E a partir daí, a energia gerada não foi suficiente para abastecer toda a cidade. Daí então, entrou em decadência. Aquilo ali era uma iluminação muito fraquinha, a usina. Era um motor que tinha nem funcionando, dava uma luzinha para poucas casas aqui e para a rua. Mas antes era o lampião, né? Eu não alcancei o lampião, não me lembro do lampião. Mas antes era o lampião. Uma usinazinha ali na Rua da Cachoeira, né? Até hoje está lá. Depois da Fasto, foi que surgiu a usina lá da Pancada Grande. E aí veio uma luz boa, né? E a luz daqui era aquele pifão, aquele negócio apagadinho, assim. Nesse período, os jesuítas já haviam construído em Fazenda Velha e despontava também um comércio forte, com a cana-de-açúcar, cacau, e já havia 2 armazéns de secos e molhados. Um do senhor Antônio Oliveira, chamado Toninho Oliveira, e o outro de Fenelon. Que Fazenda Velha foi um lugar aveluído. Era um lugar que era só de gente, olha, que tinha esse. O pessoal era cheio de dinheiro, cheio de cacau. Casa antiga, bonita mesmo, que era bonita, muito bonita, viu? Eles iam fazer todo o movimento, era aí em Fazenda Velha. Aquele povo, quer dizer, que tinha o finado Acriso, tinha esse finado Badaró, tem o finado Antoninho, o pai dele, agora eu não tenho nem lembrança o nome de Antônio Oliveira, dos pessoal dos Oliveira. O grande comércio aqui era em Fazenda Velha, que tinha um senhor que chamava Antônio Lobo, e que era o mangangão de lá, né? E lá o comércio era lá. Que aqui em Ituberá não tinha nada, rapaz, não estou dizendo a você. Só tinha essa loja, que era de rocha, e essa casa. Sim, a Casa Glória, me lembrei, Casa Glória. Só tinha essas 2 lojas. E adiante um armazém de rufo, e cá na frente da prefeitura tinha uma vendinha pequena, que era de Doré, outra de um rapaz que chamava Vicente, um rapaz que chamava... Tinha umas quitandazinhas, né? Não era uma coisa... Depois foi surgindo, assim, os supermercados. Final do século XIX, a vila de Santarém ocupava um lugar de destaque com o seu porto, pois nesse período não havia outro tipo de transporte a não ser o marítimo. Existia os saveiros de pequenas cabotagens, como também iate e a barcaça Alcíria, que tinha 28 metros de calado e transportava toneladas de produtos
para Salvador, como também ela transportou o primeiro automóvel, o primeiro caminhão de Salvador para Santarém. Estamos aqui agora, onde anteriormente não existia essa ponte, não tinha passagem aqui, nem para pedestre, quanto mais para veículo. Então tudo era mar. Quando chegava ali, onde hoje é Cabo Viana, aquele supermercado, é que você descobria Ituberá. O resto tudo era água, era mangue. As canoas encostavam ali no fundo do Superbom. Tinha um morador ali que pescava isso e aquilo, morava por ali. A maré estava direto ali, lá pelo começo da prainha, vai quem quer, tudo, a maré entrava ali, né? E aqui era um canal bem mais fundo, onde nós contávamos com a entrada de várias embarcações que seguiam até lá, aquela frente de lá. Então ainda encontra alguns vestígios das argolas, onde ficavam ancorados os barcos, tanto do lado de lá como do lado de cá, né? Era o barco Eolo, era o Osíris, era o Picuária. Do lado de lá da ponte, descendo aquela outra rua que vai para o Caixa também, só tinha depósito de cacau ali. 2 ou 3 depósitos de cacau ali. Então, o pessoal de Gandu, de Piraí do Norte, trazia os cacau para aqui, de burro. Os barcos encostavam ali, não tinha ponte, não tinha nada. A gente não atravessava desse lado de cá para o lado de lá, por aqui, por baixo. Só pela rua de lá. A gente atravessava, se quisesse atravessar ali com a maré seca ou a nado, de um lado para o outro. Ali a gente tomava banho na maré e por lá, por lá, por lá, por lá. E aqui, onde temos os depósitos, onde tinha o Vicente Pichi, que era comprador desses produtos agrícolas, né? O Peu Baiardi, pai de Dr. Roberto Baiardi, entendeu? Tinha no outro lá, que era o Juca Pirajá, entendeu? Então esses 3 depósitos aqui era onde o pessoal da região, né, vendiam, depositavam seus produtos para que fosse transportado para Salvador. E as embarcações entravam aqui e até aquela escada que nós temos ali para poder pegar os produtos nesses depósitos que tínhamos aqui, né? Onde levavam o cacau, uma grande produção de cacau, de café, né, de coco grande, né, e do dendê. Então era todo depositado e saía daqui. Começando o século XX, mais precisamente dia 14 de agosto de 1909, através da Lei Estadual 759, é intitulada Cidade de Santarém, após percorrer um período de 151 anos vivendo como vila. Eu nasci na época que era Santarém ainda, e Santarém, por existir uma outra cidade chamada Santarém no Pará, e ela era a primeira e maior, de maior porte, então foi aí que foi extinto o nome de Santarém, virou Ituberá, e o Santarém lá do Pará continua. Na primeira metade do século XX, o povo de Santarém se fascinava com tudo. O primeiro caminhão, o primeiro automóvel, o primeiro jornal, o primeiro desfile de carnaval, a primeira rua a ser pavimentada com paralelepípedo. Com o crescimento da lavoura cacaueira, tornou-se necessário a construção de uma estrada que ligasse o oeste ao leste. Daí pensaram, Santarém-Gandu, 60 quilômetros de estrada. Naquele tempo não tinha máquinas para fazer. Foram contratados homens e assim fizeram uma estrada com 365 cotovelos. Em 31 de dezembro de 1943, houve uma mudança de topônimo. A cidade voltaria a se chamar Serianhém. O fato não foi bem aceito pela população. Diante disso, foram sugeridos vários nomes. E em uma carta de José Manuel de Azevedo, lá estava o nome Ituberá, que no tupi-guarani significa Cachoeira Reluzente. E no dia 1º de junho de 1944,
designou-se Ituberá como o topônimo definitivo. Na segunda metade da década de 40, a cidade passa por sérias dificuldades. Com a construção da estrada litorânea BR-101, todo o escoamento de produto era feito para Salvador através de caminhões. Só 10% da produção descia ao seu porto e era transportado através de barcos para a capital. A partir dos anos 50, houve uma grande transformação econômica na cidade. A construção do aeroporto, aliado a isso, uma empresa de táxi aéreo Atlanta, a construção do terminal marítimo, Ponte da Saici, e a ESSO, Companhia Brasileira de Petróleo, para apoiar a vinda dos petroleiros de Salvador com combustível querosene, óleo diesel e gasolina, a criação de várias serrarias, a fábrica de compensado. Ali onde é aquele bairro novo hoje, naquela área que era de Érico, que virou aquele bairro ali, no chamado Compensado, ali seguindo o mar, foi super aterrado na época por pó de serra, que iam transportando para lá, e ali foi criada uma fábrica de compensados. De um lado era a serraria de seu André Dias, uma parte, e uma outra parte era de seu outra serraria de seu Rufo. A hidrelétrica Pancada Grande, que servia não só a cidade de Ituberá, como também as circunvizinhas. Foi aqui aos pés desta magnífica cachoeira que no início dos anos 50 foi construído a hidrelétrica de Pancada Grande. E através desses tubos que conduziam a água até a geradora de energia, que produzia uma energia de 11.000 kW de potência para abastecer não só a cidade de Ituberá, como também as cidades circunvizinhas. Camamum, Igrapiúna, Nilo Peçanha, Nova Ibiá, Gandu, Piraí do Norte, entre outros. Houve uma grande diversificação na cultura, na agricultura, com a chegada da seringueira, do guaraná, do dendê-tenera, entre outros. A reforma agrária na colônia, uma das primeiras no Brasil, e muito mais. Entre a década de 60 e 70, apareceram empresas como a Água Industrial, com a fabricação de látex centrifugada 60%. Surgiu a Telebahia, empresa de comunicação, a Uni, fábrica de palmito, como também a chegada do Banco do Brasil. Resgatar 440 anos de história foi desafiador. No entanto, grande parte das informações advém das mentes centenárias do seu povo, que depois de um tempo foram despertadas de um belíssimo sonho. Outros tiveram o cuidado de guardar com carinho e com orgulho um tempo que se passou. Não perdeu a essência, pois estava registrado em fotografias. Seu Lima. Oi. Existiu alguns trocadilhos aqui em Ituberá, né? Sabemos. Vamos tentar ver se a gente lembra alguns deles? Sim. Rua Direita. É torta. A Rua da Praia. Nunca teve praia. A Rua do Canto. É no meio. Bispo. Não é batizada. Pequeno. Tem quase 2 metros. Santinho. Enganava as namoradas. Doutor. Nunca receitou ninguém. Anjinho. Era enrolado. E João Gordo. O vento que dava o preço. 7 Frades. Nunca foi à igreja. Lampião. Era covarde. Pileque. Nunca bebia. 3 Torres. Era magrinho. Canoeiro. Nem remo tinha. Donzela. Trabalhava em casa noturna. Joana Boa Sorte. Teve uma sorte feliz. Moça. Tinha 5 filhos. Linda. Era a mulher mais feia da cidade.
Maria Princesa. Nunca desfilou. Senhora. Era dona da Casa das Damas. Maria Reis. Zela Santo Antônio. E o padroeiro da cidade como Fica de costas para a cidade. Tinha um homem chamado Bode. Era motorista. Piaba. Não sabe nadar. Gambá. É mestre de obra. João Graveto. Era um exímio escriturário. Esses são um registro de um povo alegre e irreverente que viveu muito tempo juntos, felizes e meio a seus trocadilhos. Corta. Como te conheço, Ituberá, seu medo, seu carinho, sua angústia, seus gestos são tão acolhedores, você sim é uma princesa. Tal beleza se confirma, pois se preocupa com seus filhos, protegendo-os com sua extraordinária montanha e sua suntuosa enseada. Como se não bastasse, rebentos de olhos d'água ponderam sobre todos os lados. Seus mananciais em forma de balneários nos refrescam. Somos abraçados e banhados por águas cristalinas. Como é bonito ver o jeito como trata seus amigos e visitantes, como se, na verdade, eles fossem parte do teu corpo, sangue do teu sangue. Neste namoro desvairado, entrego-me de corpo e alma aos seus encantamentos, pois o meu sangue entrelaçou-se ao seu, e agora somos um. Depois de décadas te respirando, sentindo-te e amando-te, sinto-me no direito de revelar ao conhecimento de todos a nossa história de amor, história de famílias e de gente como eu sou. Como te conheço, Ituberá, seu medo, seu carinho, sua angústia, seus gestos são tão acolhedores, você sim é uma princesa. Tal beleza se confirma, pois se preocupa com seus filhos, protegendo-os com sua extraordinária